Bem-vindos! Hoje vamos explorar o conceito intrigante dos grandes filtros. Você sabe o que são eles? Originada do paradoxo de Fermi, que questiona a ausência de evidências de civilizações extraterrestres avançadas, apesar da vastidão e da antiguidade do cosmos. A hipótese propõe que em algum ponto, do início da vida e evolução de civilizações avançadas, existem barreiras significativas. Estes filtros podem ser tão desafiadores que reduzem drasticamente a probabilidade de uma civilização alcançar um estágio avançado de desenvolvimento tecnológico. Mas quais seriam esses filtros? E como eles moldaram a trajetória da vida na Terra? É o que vamos ver a seguir. O surgimento da vida a partir de matéria inorgânica é um mistério que desafia cientistas há décadas. Na Terra, acredita-se que a vida tenha começado há cerca de 3,5 a 4 bilhões de anos, provavelmente em ambientes ricos em compostos químicos e com condições favoráveis. Mas como exatamente moléculas simples se transformaram em sistemas vivos complexos? Esta é uma questão fundamental. Algumas teorias sugerem que isso aconteceu em fontes hidrotermais no fundo do oceano, onde condições químicas únicas poderiam ter estimulado a formação de moléculas orgânicas complexas. Outras hipóteses apontam para a possibilidade de a vida ter sido semeada na Terra através de meteoritos contendo compostos orgânicos. A origem da vida representa um grande filtro porque se esse processo for extremamente improvável, então a vida em si pode ser rara no universo. Após o surgimento da vida, a transição de organismos unicelulares para formas de vida mais complexas marca outro potencial grande filtro. Este passo é crucial porque a vida multicelular abre caminho para uma diversidade incrível de formas de vida e adaptações. Na Terra, essa transição ocorreu há cerca de 2 bilhões de anos, e foi um passo fundamental para o desenvolvimento de plantas, animais e eventualmente, seres humanos. A complexificação da vida envolveu uma série de inovações biológicas, como a especialização celular e a cooperação entre células. Mas o que torna isso tão especial é sua aparente raridade e complexidade. A evolução de organismos multicelulares pode ter requerido um conjunto muito específico de condições e mutações, tornando este um dos grandes filtros que moldam a trajetória da vida. A história da Terra é marcada por eventos cataclísmicos que causaram extinções em massa, alterando drasticamente o curso da evolução. Estes eventos são considerados grandes filtros porque têm o potencial de aniquilar a vida por completo. Por exemplo, a extinção do Permiano-Triássico ocorrida há cerca de 252 milhões de anos, eliminou aproximadamente 96% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. Mais famosa é a extinção que levou ao desaparecimento dos dinossauros há 65 milhões de anos, provavelmente causada pelo impacto de um grande asteroide. Esses eventos de extinção demonstram como a vida na Terra é vulnerável a fatores externos catastróficos. A capacidade de uma biosfera se recuperar desses eventos e continuar a evoluir é um aspecto crítico dos grandes filtros. Como as extinções em massa ao longo da história geológica da Terra são os filtros que mais causam curiosidade, vamos falar um pouco mais sobre elas. A primeira foi a extinção do Ordoviciano siluriano, há cerca de 444 milhões de anos, que foi caracterizada pela morte de até 85% das espécies marinhas. Provavelmente causada por mudanças climáticas rápidas e queda nos níveis do mar. Depois tivemos a extinção do Devônico superior há cerca de 375 a 360 milhões de anos, quando cerca de 75% das espécies foram extintas. As causas são menos claras, mas podem incluir mudanças climáticas, impacto de asteroides, e anoxia oceânica. A terceira foi a extinção do Permiano-Triássico há cerca de 252 milhões de anos. Essa foi a maior extinção em massa, eliminando cerca de 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres, e provavelmente foi causada por atividade vulcânica massiva e mudanças climáticas resultantes. Depois aconteceu a extinção do Triássico-Jurássico há cerca de 201 milhões de anos, quando cerca de 50% de todas as espécies foram extintas. As causas podem incluir atividade vulcânica, mudanças climáticas, e impacto de asteroides. E antes de falar da mais conhecida extinção que tivemos, preciso pedir seu like. Esse é um canal muito novo,
Quase não temos inscritos e por isso precisamos muito do seu like e da sua inscrição. Só assim poderemos alcançar um nível que nos permita continuar e melhorar a qualidade dos vídeos, ok? Aproveite para comentar também. Estamos precisando de sugestões e críticas. Esteja à vontade, qualquer comentário poderá nos ajudar. Então, por favor, senta o dedo no like, comente e se inscreva. Mas voltando ao vídeo, temos a última, mais conhecida e comentada, a extinção do Cretáceo-Paleógeno há cerca de 66 milhões de anos. Essa ficou famosa pela extinção dos dinossauros não aviários. Cerca de 75% de todas as espécies desapareceram. Amplamente atribuída ao impacto de um grande asteroide em Chicxulub, no México, combinado com atividade vulcânica. À medida que a vida evolui, um grande filtro potencial para qualquer civilização é a capacidade de desenvolver tecnologia avançada de forma sustentável. Para a humanidade, este filtro está se tornando cada vez mais relevante. A nossa história é marcada por um rápido desenvolvimento tecnológico, mas isso veio com custos ambientais significativos. Mudanças climáticas, esgotamento de recursos naturais e poluição são apenas alguns dos desafios que enfrentamos. O equilíbrio entre o progresso tecnológico e a sustentabilidade é delicado. Se falharmos em gerenciar nossos recursos e meio ambiente, podemos caminhar para nossa própria extinção, tornando este um dos grandes filtros para a nossa espécie. A questão que se coloca é: podemos superar esse filtro e criar um caminho sustentável para o futuro? Os grandes filtros oferecem uma perspectiva única sobre nossa existência. Se a vida na Terra conseguiu passar por filtros extremamente difíceis, isso pode significar que somos uma das poucas formas de vida complexa no universo. Por outro lado, se ainda houver grandes desafios pela frente, especialmente relacionados à nossa própria tecnologia e sustentabilidade, temos uma grande responsabilidade pela frente. Essas reflexões não apenas nos ajudam a compreender melhor o nosso lugar no cosmos, mas também destacam a importância de proteger e preservar a vida em nosso planeta. Em nossa jornada pelo fascinante complexo histórico da vida na Terra, exploramos os grandes filtros, desde a origem da vida até as extinções em massa que moldaram drasticamente a biodiversidade do nosso planeta. Esses eventos não só realçam a resiliência e adaptabilidade da vida, mas também nos lembram de nossa própria vulnerabilidade e responsabilidade enquanto habitantes deste mundo. À medida que avançamos, o conhecimento desses filtros históricos pode nos guiar para um futuro mais consciente e sustentável, preservando a rica tapeçaria da vida na Terra para as gerações futuras.